Abramos a nossa Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante. Eu queria que todos ficassem ligados, compenetrados nesta palavra, tá? Todos ficassem ligados e atentos, compenetrados nessa palavra. Eu vou ler muitas coisas, escrevi bastante, pesquisei, para que a gente possa entender mais o porquê de espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção. Adoção, grifa isso na sua Bíblia, pelo qual chamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, e nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, abra a nossa mente, abra o nosso intelecto, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Repreenda, Senhor, todo espírito de distração em nome de Jesus Cristo, e que todos saímos daqui mais cheios para a Tua glória. Senhor, cura os enfermos, restaura famílias, pessoas sejam libertas, transformadas, e pessoas sejam salvas, arrancadas do mundo das trevas e transportadas para o reino do Teu amor. Espírito Santo, o Senhor é quem glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo falou: do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para junto do Pai, e do juízo porque o príncipe deste mundo, ele já foi julgado e ele já foi condenado. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, dentro do texto que nós acabamos de ler, dentro de um contexto histórico, vocês já ouviram falar sobre o texto sem contexto, ele é pretexto para heresias. Quem já ouviu isso? O texto sem contexto, ele é pretexto para heresias. Então, quando lemos um texto bíblico, temos que sermos remetidos para o passado, para que possamos entender como Deus estava usando os profetas, os apóstolos, para aquela época, e qual era o contexto daquela época, e a palavra do Senhor se vai se renovando, e ela encaixa nos nossos dias de hoje. Quando o apóstolo Paulo aqui, ele está falando sobre adoção, nesse contexto histórico, escrever a palavra adoção, os seus leitores, ou os seus ouvintes, como nós estamos aqui, os leitores, os que iriam ler essa carta, as pessoas que iriam ouvir quando essas cartas fossem lidas, os seus leitores eram dos romanos e gregos, sabiam muito bem do que eles estavam falando, eles sabiam muito bem do que ele estava falando. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia, não só ser meros leitores das Sagradas Escrituras. É importante ler, e devemos ler, mas termos curiosidade de querer nos aprofundar, estudar um pouco mais e contextualizar os textos dentro da Bíblia. Pastor, mas nós já temos o pastor. Então amém, tenha paciência comigo, tá? Em nome do Senhor. Deus, Ele pega as coisas naturais para explicar as coisas espirituais. Eu e você precisamos entender isso. Eu venho falando isso há muitos anos. Deus deu esse discernimento. Estava ministrando a palavra lá no bairro Fátima, onde começou a igreja. Deus, Ele pega as coisas naturais para explicar as coisas espirituais, daquilo que nós estamos habitualmente
temos o conhecimento, conhecemos, então ele pega aquilo para facilitar o nosso entendimento. Então as práticas empregadas pelos gregos e pelos povo grego da Grécia Antiga e de Roma, são relevantes na compreensão do emprego bíblico na Grécia Antiga e na Roma. Então, às vezes, a doação era extensiva aos escravos. Você vai ver isso em Êxodo capítulo 2, versículo 10, quando Moisés, que pertencia aos hebreus, era um hebreu, ele era um escravo, e quando o faraó deu uma ordem para que as parteiras matassem todos os meninos que nasciam, a mãe se não me falha a memória, Joquebede, não queria que o seu filho fosse morto. Colocou dentro de um cesto, num lugar de junco, e foi ali encontrado. Ele foi criado pela filha de Faraó. E ele cresceu e foi adotado como um filho, cresceu como um filho. Mas, porém, já na prática grega, o pai adotivo, devido à falta de descendentes naturais, ou ele queria perpetuar a sua linhagem, ele adotava pessoas, mas principalmente os cidadãos, como também os próprios romanos. E quando as pessoas eram adotadas, trazidas para o seio da sua família, tanto como os gregos, como também os próprios romanos, uma condição era estabelecida para aquele que foi adotado, que foi trazido para dentro da sua casa, e ele aceitasse, ele seria obrigado, as suas obrigações legais, agora ele teria obrigações legais e religiosas do novo pai, estaria sujeito aos ensinamentos daquela família, se submeteria à ordem do chefe daquela casa, seguiria aquilo que ele determinasse, aquela pessoa que foi adotada. Então ele teria deveres e obrigações, mas também direitos. Teria direito como filho. Um filho tem o direito sobre a herança do pai, assim, o filho adotivo também teria o mesmo direito. Mas na prática romana, o relacionamento entre pai e filho era muito mais severo e mais coeso, devido ao entendimento da autoridade paterna, pátria protesta. Se você quiser escrever isso aí, depois você pesquisar, pátria protesta. O que é isso? Segundo a lei das 12 tábuas, leis romanas, o pater, família, ele tinha o poder da vida e da morte. O pater, ele tinha o poder da vida e da morte sobre os seus filhos, e também sobre a sua esposa, e em alguns casos, e também os seus escravos, todos os quais estavam sobre a sua ordem, sobre o manu, isto é, sobre a sua mão. Paulo tinha o entendimento de todas estas coisas, como dentro dessa pátria, memorizar esse nome, pátria pétrea, né? Segundo as leis romanas, ele tinha o poder sobre o seu filho, de vida e de morte. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai pegar dentro desse contexto, da qual eles têm entendimento, da qual eles têm conhecimento, e o Senhor vai direcionar para as pessoas: vocês estão sendo adotados, vocês estão sendo recebidos como filhos. Agora tem coisas que devem ser obedecidas, ser ensinadas, só que jamais eu vou abrir mão, em outras palavras, jamais eu abrirei mão de vocês. Amém, irmãos? Então a doação era um conceito teológico no Novo Testamento, presente somente nas cartas de Paulo. A adoção é um conceito teológico escrito nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu, como os Romanos 8, do versículo 15, o versículo 23, o versículo 15 que nós acabamos de ler, Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5, 6, 7, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a
adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nós vamos ver dentro dessa palavra, meus irmãos, que como Cristo, Jesus Cristo chamou o Pai de Abba e de Pai, e Ele tinha esse relacionamento com Ele. Eu e você que estamos em Cristo, que fomos adotados por Deus, pelo sangue de Cristo, que temos o Espírito de Cristo, podemos fazer a mesma oração. Podemos citar a mesma palavra e termos o mesmo acesso. Eu e você, nós precisamos ter esse entendimento que a palavra está dizendo para nós. Essas escrituras, as sagradas escrituras, elas não foram guardadas ao longo dos milênios, à toa não. E nas gerações que isso foi pregado, que foi ensinado, e as pessoas que creram, foram justamente essas que cresceram na fé, e foram justamente essas que foram usadas e ousadas pelo poder do Espírito Santo. Quantos querem ter esse conhecimento em nome de Jesus? Em Efésios capítulo 1, no versículos 4, Efésios capítulo 1, versículo 4, e 5 diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção. Filhos de adoção, fala comigo, adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Embora o apóstolo Paulo, ele fosse judeu, ele conhecia muito bem os costumes, ou as tradições dos gregos e dos romanos. Inspirado pelo Espírito Santo, ele achou oportuna a ideia romana. Ele achou oportuna a ideia romana de pátria potestas, para falar sobre adoção. Sendo judeu, claro que ele tinha cidadania romana, um homem estudioso, Paulo cita filósofos gregos, ele tinha esse conhecimento, e ele achou oportuno, vejo eu, inspirado pelo Espírito Santo, porque se não fosse o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo, jamais ele iria direcionar alguma palavra de Deus para um grego ou para um romano, jamais. Ele seguiria a sua tradição judaica, ou o judaísmo. Então adoção, fala comigo, adoção. Bora, adoção. Parece que não soa muito bem a palavra adoção em nossos ouvidos. Quando um irmão mais velho quer zoar o mais novo, fala para ele, você é filho adotivo, não é assim? Vamos ser práticos. Às vezes quer dar, você foi adotivo, você foi adotado. E a adoção no nosso país, um filho adotivo no Brasil, só passou a ter direito como um filho biológico em 1988. Até 1988, um filho adotivo não tinha os mesmos direitos que um filho biológico. Só que lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, há mais de 2000 anos atrás, o filho adotivo tinha os mesmos direitos que um filho biológico tinha. Só que no Brasil, o filho adotivo só passou a ter o mesmo direito do filho biológico em 1988, na Constituição. Historicamente, para a maioria das pessoas, soava como repugnante a palavra adotivo. Então, porém, na Constituição de 1988, instituiu toda e qualquer distinção entre filhos biológicos e adotivos. Ambos passaram a ter os mesmos direitos. E o que eu tenho a ver com isso, pastor? Se eu falar disso, irmãos, Deus vai abrir a tua mente de tal forma, de tal maneira, que você
vai ter um regozijo na alma e você nunca mais vai se esquecer dessa noite, já à noite. Agora, se a palavra adoção ou adotivo não soava muito bem nos ouvidos de pessoas, imagina no Brasil, somente agora, recentemente, na Constituição de 88, é que um filho adotivo passou a ter os mesmos direitos que um filho biológico, recentemente. Então, quantas pessoas sofreram com rejeição, ou ainda sofrem com rejeição, ou foram rejeitados, ou humilhados? Quantos pais adotaram crianças, mas nós não vamos falar, nós não podemos falar, vamos esperar um tempo certo para falar, porque se nós falarmos o que vai acontecer, e outros dizem, não, eu não quero adotar, eu também não vou adotar, eu não vou adotar uma criança órfã, porque eu não sei da linhagem dele, da raiz de iniquidade dele, eu não sei o que vai acontecer. Então ainda existe um preconceito dentro disso. Agora, as pessoas que sofreram rejeição, ou por serem filhos adotivos, e muitos e se fala sobre adoção, e se não é uma palavra que soa bem, se tem irmãos mais velhos que quer zoar o mais novo, fala, você é um adotivo, aí a pessoa chega na igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, e aí ele ele se converte, aceita Jesus, compra uma Bíblia. Quando ele começa a ler as cartas de Paulo, ele encontra a palavra adoção. Como é que soa essa palavra nos ouvidos dessa pessoa? Vocês já pararam para pensar nisso? Quer dizer que até com o Senhor, então, eu sou um adotivo? Mas isso na cultura nossa, porque cultura na Grécia Antiga, na cultura romana, um filho adotivo tinha os mesmos direitos de um filho biológico. E você vai se surpreender que os dois primeiros imperadores do Império Romano, os dois foram filhos adotivos. Então, dentro da cultura de Roma, os romanos tinham uma tradição chamada dias lústricos. Escreva isso aí, dias lústricos, dentro da cultura romana. Nós estamos lá atrás, dentro do contexto histórico, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia. Então Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo, ele está pegando a pátria potesta para falar sobre adoção. Então os romanos tinham uma tradição chamada dias lústricos. O que significa isso, pastor? Dias de consagração. Dias lústricos na cultura romana antiga, era dias da consagração, que era para o pai, que para o menino durava até o 9º dia. Até o 9º dia a criança ela não recebia o seu nome. Até o 9º dia a criança ela não recebia o nome. Então nesse dia aqui, no 9º dia, a mãe pegava o menino ou pegava a criança, deitava no chão dentro de um ritual litúrgico, e o pai chegava. O pai ele olhava para a criança e ele podia receber a criança ou rejeitá-la. Se o pai olhasse para a criança e desse as costas para aquela criança e não falasse nada, aquela criança foi rejeitada. Essa criança seria abandonada, iria para a rua, ou seria vendida como escrava. Se ela tivesse algum defeito físico, alguma coisa, ele olhava, ele poderia dar a sentença de morte. Ou mesmo a criança perfeita, cheia de saúde,
poderia ser linda, ser bela, com o nariz dele, com o nariz parecendo com o dele, do pai dele, com os olhos da cor dos olhos dele, mas ele poderia olhar para a criança, e ele poderia rejeitar a criança, e ele poderia sentenciar a morte daquela criança, dizer que essa criança seja morta, e assim fazia. Uma cultura difícil, sim ou não, irmãos? E assim milhares e milhares de crianças eram rejeitadas. Crianças biológicas, o seu pai biológico poderia rejeitar nesse costume aqui nos dias lústricos. Porém, se o pai se inclinasse e pegasse aquela criança no colo, ele estava dizendo: eu tomei a decisão de te amar. Eu tomei a decisão de cuidar de você. Eu tomei a decisão de trabalhar, de fazer tudo para que você cresça, para que você seja um cidadão romano, para que você seja uma pessoa ilustre, para que eu vou trabalhar para que você tenha um futuro. Então, dentro desses dias lústricos, dia da consagração, só tem uma coisa, irmãos. Nos dias lústricos, o pai, ele poderia pegar a criança no colo, e ali ele aceitava a criança, ou ele poderia rejeitar a criança. E esse costume foi até a época de Constantino, o primeiro imperador que se converteu ao cristianismo no ano já no quarto século, no ano 315 depois de Cristo, foi que Constantino, ele baixou uma lei, um decreto, que a partir daquele momento, os pais tinham que cuidar dos seus filhos biológicos e não poderiam mais rejeitá-los. E não poderia mais vendê-los como escravos. Eles tinham que cuidar. E se por acaso, nesse ritual litúrgico aqui, dos dias lústricos, o pai rejeitasse ou sentenciasse à morte aquela criança, depois do ano 315 em diante do imperador Constantino, se as autoridades romanas ficassem sabendo, aquele pai que cometeu aquilo seria morto, estava sob pena de morte. Então aí se encerra esse ritual. E o que isso tem a ver com adoção? Fala comigo, adoção. Fala, adoção. Vamos memorizar. Porém, com a adoção, era totalmente diferente. Olha que a adoção era totalmente diferente no caso do filho biológico. Os romanos entendiam que aquele que adotava um filho, sabia que ele não era um filho aleatório. Sabia que ele não era um filho aleatório. Não foi um filho do acaso. Era um filho que foi escolhido. E o pai escolheu amá-lo. Olha a diferença aqui. Quem está entendendo até aqui? Estou procurando ir pausadamente, para nós entendermos o que Paulo tem na mente, quando ele escreve aos romanos, escreve aos gálatas, escreve à igreja de Éfeso e fala sobre a palavra adoção. Ele está pegando coisa da cultura deles. Os gregos e os romanos sabiam muito bem do que ele estava falando aqui. Agora nós vamos aprender com a história, com o contexto. Então na adoção, era totalmente diferente. Quando alguém sabia que um filho era um filho adotivo, as pessoas sabiam que aquele filho adotivo era muito amado. Muito diferente da nossa cultura. O que as pessoas julgam, porque na verdade todos os filhos adotivos são amados. Porque ninguém vai no orfanato, ou ninguém toma a decisão de criar alguém, filho de outras pessoas, se ele não amou aquela criança. É o amor. Se tiver alguma pessoa que é adotivo, filho adotivo ou filha adotiva, pode ter certeza, os seus pais te amaram. Porque os pais são os que criam. Não é o que faz, abandona e deixa. Porque o que tem de crianças, órfãos de pais vivos.
Então o filho biológico, algumas pessoas dizem assim, não, foi um acidente. Você já ouviu falar sobre acidente? É o filho do acidente. Não usou preservativo, ou não se cuidou, não usou anticoncepcional, não estava planejando, então foi um filho que não fazia parte dos planos. Foi um acidente que aconteceu. Então tem até pais que dizem, não, esse filho aí nasceu, mas foi um acidente. Mas já um filho adotado, não. O filho adotivo, não. Ele foi amado. As pessoas foram até um orfanato, ou alguém recebeu, ao abrir a porta, estava lá uma criança na porta, como tem muitos casos, as pessoas olharam e eles amaram. Então os gregos e os romanos, quando eles adotavam alguém, é porque realmente eles passaram a amar. E como aquela pessoa que foi para dentro da família deles era adotivo, quando as pessoas falam assim, esse aí é o filho adotivo de fulano. É que nem o primeiro imperador, esse é o filho adotivo de César. As pessoas dizem, então esse é o filho amado de César. Então, dentro da história, conta-se que os romanos tinham o direito de revogar, os romanos não tinham o direito de revogar uma adoção que ele escolheu, até porque foi uma escolha de amor. Então o pai biológico, dentro do ritual, que só dava o nome para a criança no 9º dia, a mãe colocava a criança lá no chão, o pai olhava para a criança, poderia rejeitar a criança e sentenciar a morte da criança, ou a se abaixar e pegar a criança no colo e falar, você é o meu filho, eu vou amar. Já com uma criança adotada, com um filho adotado, o pai jamais poderia revogar. E eles não revogavam essa adoção. Por quê? Porque eles adotaram porque eles amaram. Então foi uma atitude de amor, não foi um acaso, não foi um acidente, não foi um filho que eles não planejaram. Não estou dizendo que você não vai cometer isso, porque, gente, não vai rejeitar os filhos biológicos não, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo aqui? Ame os seus filhos. Então, quando um romano adotava alguém, ele estava dizendo para o adotado, você é meu para sempre. Você nunca será rejeitado. Eu vou falar, quando o pai, os pais romanos adotavam uma criança, adotavam uma pessoa, então poderia já ser uma pré-adolescente, um adolescente, ou já uma pessoa mais velha, ele estava dizendo isso aqui para ele, você é meu para sempre, você nunca será rejeitado. Então se a gente não entende, a gente não aprende dentro do contexto histórico, e a gente olha para a nossa cultura, a cultura ocidental e principalmente a cultura no Brasil, que um filho adotivo só passou a ter direitos iguais ao filho biológico na Constituição de 1988. Então dentro dessa cultura, quando você lê a palavra adoção ou adotivo ou adoção, parece que não soa muito legal no seu ouvido. Mas dentro de um contexto bíblico, dentro da palavra de Deus, Deus está pegando as coisas naturais para explicar as espirituais. Deus está falando para mim e para você, você é meu filho para sempre, eu jamais vou rejeitá-lo, jamais te rejeitarei. Cadê os filhos de Deus, as filhas de Deus? Deus está dizendo, eu te amei. Vocês estão entendendo agora? Eu não falei que você tenha paciência com o pastor. Tenha paciência. Então Deus está usando o apóstolo Paulo, pegando coisas naturais, para explicar coisas espirituais.
Os dois primeiros imperadores romanos eram filhos adotivos. Augusto, o primeiro imperador de Roma, era o sobrinho de Júlio César, além de ser seu filho adotado, portanto seu herdeiro. Eu fui pesquisar sobre isso, eu vou ler aqui. Augusto, Gaio Ilustre César Augusto, Roma, 23 de setembro de 63 a.C., 19 de agosto, e nasceu em Nublana, 19 de agosto de 14, foi o fundador do Império Romano, e seu primeiro imperador, governado de dia 27 antes de Cristo, até a sua morte em 14 depois de Cristo, nascido Caio Otávio, pertencente a um rico e antigo ramo equestre da família plebeia, de uma família plebeia dos Otávios, depois do assassinato de seu tio avô Júlio César, em 44, no ano 44 antes de Cristo, o testamento de César nomeou Otávio como seu filho adotivo e herdeiro. Até então Roma era uma república, e Otávio vai se tornar o primeiro imperador, e ele era o quê? Um filho adotivo. Tibério foi o segundo imperador de Roma. Ele era filho enteado de Otávio, e foi o pai adotivo e tio de Calígula. Este, por sua vez, era tio de Nero. Calígula foi casado com sua irmã Agripina. Então, Tibério Cláudio Nero César, que nasceu dia 16 de novembro de 42 a.C., 16 de março, e viveu até 37 depois de Cristo, foi o imperador romano de 18 de setembro do ano 14 a.C., até a sua morte 16 de março, no ano 37 depois de Cristo. Era filho de Tibério Cláudio Nero e Lívia Drusila. Foi o segundo imperador de Roma, pertencente à dinastia Júlio-Claudiana, sucedendo ao padrasto Augusto. Quer dizer, Augusto foi o primeiro. Augusto foi o primeiro e foi adotivo. Ele também adotou. Então ele sucedeu o seu pai na dinastia dos imperadores. Foi durante o seu reinado que a província romana da Judéia, em que Jesus foi crucificado. Então, olha só. Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Porque a sabedoria é infinitamente em Deus. A sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Romanos, versículo 15, ele está dizendo: o Senhor nos deu um espírito de adoção, e isso é a garantia que Ele jamais irá nos rejeitar, porque fomos escolhidos. Fala comigo: eu fui escolhido. Ele nos amou. Fala comigo: Ele me amou. Somos amados. Fala: eu sou amado por Deus. As vozes femininas, fala: eu sou amada por Deus. As vozes dos cabra macho, cadê os machos? Fala: eu sou amado por Deus. A voz de todos, sou da igreja, de forma uníssona, diz: nós somos o povo amado de Deus. Ele nos ama. Então isso é uma garantia. Temos a garantia. Ele nos deu uma garantia eternamente, que somos filhos dele, e que ele nunca voltará atrás da promessa de filiação. Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal forma, de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Fala comigo: eu tenho
a vida eterna. Fala, eu tenho a vida eterna. Se eu e você nós entendermos as coisas peculiares da Bíblia, as palavras-chave, contextualizar com a história, quando foi escrita, e trazer para os nossos dias e aplicar nas nossas vidas, nós vamos crescer, e muito na fé. Porque o que consolida o homem é a sua identidade. Você não tira um passaporte se você não tiver uma identidade. Você não tira um título de eleitor se você não tiver a sua identidade. A sua identidade é que diz o que você é, sua filiação, pai, mãe, naturalidade, nacionalidade. A sua identidade que você carrega na sua carteira, aquilo foi porque houve um registro, da qual os seus pais um dia o registrou em um cartório, e você foi registrado e deram para os seus pais uma certidão de nascimento. E na certidão de nascimento tem ali o nome dos pais, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós, paternos, maternos, a data que você nasceu, até a hora que você nasceu, se não me falha a memória. E através da certidão de nascimento, vem depois a sua identidade. Então a sua identidade diz quem você é, de onde você é, e quantos anos você tem, aonde você nasceu. E na identidade agora coloca também até o número do CPF. Uma pessoa sem identidade é uma pessoa anulada da sociedade. Quem já ouviu? Cadê os seus documentos? Dê os seus documentos. Se você vai abrir uma conta no banco, você precisa de documentos. O que você vai fazer precisa de um documento, você tem que andar com ele no bolso. Aquilo define, diz quem você é. Agora então vamos pegar essas coisas naturais para tentar explicar coisas espirituais. Nós precisamos saber qual é a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Filiação. O Pai Todo-Poderoso, onde foi registrado? No cartório do céu. Qual o seu DNA? Qual o seu tipo sanguíneo? Sangue de Jesus Cristo. Quem você é? Se você sabe quem você é, você entra e sai em qualquer lugar. Se você está municiado daquilo que você deve ter para apresentar e que diz quem você é. E quem diz que eu sou é o que a Bíblia diz quem eu sou, e eu sou. Então não é um sistema maligno, não é o sistema do diabo, não é o sistema maligno, não é o sistema de Satanás, que vai querer me aprisionar no seu sistema, porque eu já fui arrancado do reino das trevas, pertenço ao reino da luz, eu sei quem eu sou. Deus me adotou, Ele me colocou nos braços dEle, acabou. Aleluia. Ei, você sabe por que Jesus disse: Pai, por que me desamparaste? Por que me desamparastes, ó Pai? Marcos capítulo 15, versículo 33, versículo 34 diz. Marcos capítulo 15, versículo 33 e 34. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona, e a hora nona bradou Jesus em alta voz: Elohim, 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 lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o pai desamparou o seu filho, o seu primogênito naquele momento? Por quê? Por que o pai desampara o filho naquele momento? O seu primogênito.
do seu próprio DNA. Porque nesse exato momento, Ele estava me colocando, te colocando no colo dEle. Por que tu me desamparaste? Porque nesse momento Ele se faz de maldito na cruz, levando sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, todos o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele no madeiro. E o Pai é santo, santo, santo. Ele não pecou, mas se fez pecado na cruz. E ali se cumpre a justiça. A gente vai mergulhar nessa palavra. Quantos querem se aprofundar um pouco mais nesse texto? Vai ser nos outros domingos. Nós estamos em uma introdução aqui. Porque nesse momento, o Senhor está nos colocando no colo. E nos adotando. E nos chamando de filhos. Não olhando para nossas imperfeições, porque imperfeito nós somos, mas Ele não olhou para as nossas imperfeições, mas Ele vem trabalhar em nós e nos aperfeiçoar pelo poder do Santo Espírito de Deus na nossa vida. E o que diz a palavra em João 1, versículo 12, e diz, versículo 12 e 13, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas unicamente de Deus. Nasceram. Quando César foi adotar Augusto, ele era de uma família plebeia, mas ele adota, traz para os seus braços, traz para dentro da sua casa, e aquele que daquela família talvez não seria ninguém, vai se tornar o primeiro imperador de Roma. O primeiro imperador de Roma. Você tem ideia do que é isso? Um improvável. Nós éramos improváveis. Eu sou um improvável. Nós somos os improváveis de Deus. E como nós andávamos nesse mundo, como nós vivíamos nesse mundo, quem nós éramos? Por que vamos conjugar o verbo passado? Quem nós éramos? Porque nós já não vivemos mais de acordo como nós vivíamos no passado. Pelo menos é para pensar desta forma, desta maneira, porque nós temos uma identidade, nós sabemos quem nós somos em Deus. A humanidade precisa aprender, os que estão em Cristo são nova criatura. Você vai ouvir falar de homofobia, islamofobia, um bocado de fobia, não sei o que fobia, isso é fobia, mas você nunca vai ouvir falar sobre cristofobia. Pelo menos da grande mídia você não ouve falar. Agora por quê? Porque o mundo não está nem aí para os cristãos. Porque o mundo jaz do maligno. E por que o mundo não está nem aí para os cristãos? Porque o mundo é um reino de trevas. Nós estamos vivendo em um outro reino. Nós vivemos no reino da luz. Então a luz incomoda. E por isso que as trevas odeiam a luz, porque a luz incomoda. Quando Jesus diz, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. E a igreja dele é formada de quem? De filhos que foram adotados. Filhos que foram amados. De filhos que jamais serão desprezados. De filhos adotivos, que esses se tornaram herdeiros e co-herdeiros de Deus. Vocês têm ideia do que é isso, pelo amor de Deus? Se você tiver ideia de quem você é, você pode estar assistindo um filme, e quando vir uma cena caliente num filme, você vai acelerar o filme.
Se você tivesse saber qual é a sua identidade em Cristo, quem você é e a herança que você tem para você, você não vai se embaraçar mais com as coisas deste mundo. Você vai falar como Paulo: as coisas deste mundo eu a considero como esterco. Você sabe o que é esterco? Como nada. E ele diz: sabe quem eu era? Eu era da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia, cresci aos pés do Gamaliel, eu era isso, aquilo, outro, eu tinha isso, aquilo, eu tinha diplomas, eu tinha status, eu tinha um futuro, segundo a ótica de vocês, mas hoje que eu conheci a palavra, conheci a verdade me libertou, hoje eu sei quem eu sou, então por saber quem eu sou, e quem eu era, as coisas do passado eu as considero como esterco. Agora me diz, uma pessoa que pensa desta forma, quem vai parar um cara desse? Quem vai enganá-lo? Agora eu volto de novo, com bugigangas ungidas, água benta, água ungida, sal, açúcar, arroz, feijão, meia ungida, peruca ungida, colírio ungido, chinelo ungido, peças íntimas ungidas, que já tem também, toalha ungida, tanta coisa, tudo ungida, só o cara que não é ungido. Se unge tantas coisas, mas o ser humano não é ungido. Não, eu sou ungido de Deus. Eu vou falar uma coisa que eu não sei você, o Espírito de Deus está em mim. Vocês estão entendendo? Vós tem a unção. Então agora nós somos herdeiros de Deus. Fala: eu sou herdeiro de Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. A gente vai entrar num ponto aqui, mas deixa para domingo que vem. Sobe, meus filhos, acelera, pisa no acelerador. Quem entendeu até aqui? Então, dentro do contexto histórico, quando fala sobre adoção, ele está pegando as coisas naturais para explicar as espirituais, e os seus ouvintes, os seus leitores, sabiam muito bem do que ele estava falando. Gálatas capítulo 4, verso 6 e 7 diz: e porque sois filhos, porque vocês são os filhos, porque sois filhos, Gálatas 4 e 6, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Ele enviou o Espírito do seu Filho aonde? Irmãos, aonde? Leia a Bíblia, pelo amor de Deus, e fala. Ele enviou o seu Filho aonde? Em nossos corações. Isso é fé. E o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo ou escravo, mas filho. E se sois filhos, é também herdeiros de Deus. Fala comigo, herdeiros. Fala, herdeiros. Herdeiro. Então eu sou um redimido. Eu fui redimido. Eu fui comprado, eu fui redimido, eu fui comprado da escravidão. Ele me tirou da escravidão do pecado e me deu uma nova vida como filho de Deus e herdeiro de Deus. Isso para o mundo, isso é loucura. Nunca vão me convidar para falar sobre estas coisas em qualquer lugar por aí. E se for, vem com a artimanha, certo de coisas, para tentar deturpar as verdades, querer humilhar. O mundo zomba de Cristo. O mundo zomba daqueles que estão com Cristo. O mundo zomba da igreja de Cristo. Mas porque eles não conseguem enxergar o que Cristo está fazendo. Como é que você vai zombar de um Deus que arranca um cara do mundo do crime, que vivia no mundo do crime, no mundo da bagaceira, fazendo coisas terríveis? E um dia aquela pessoa teve um encontro com Cristo.
aceitou a Jesus Cristo, teve fé em Cristo, passou a viver uma nova vida em Cristo, e deixou de andar no mundo do crime, e agora anda com Cristo, falando de Cristo. Como é que você vai zombar de um Cristo que transforma vidas e muda as vidas? O mundo não consegue enxergar isso. O mundo não consegue ver, não consegue enxergar o que Cristo tem feito na vida de pessoas que eram promíscuos, que viviam no mundo do adultério, que viviam na prostituição, que eram pessoas rudes, duras com os membros da sua família, com os membros da sua casa, e tiveram um encontro com Cristo, tiveram suas vidas transformadas. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que dizem que é cristão, mas é a pior desgraça do mundo. E não é cristão, meu irmão, não é cristão. Você conhece esse, mas eu conheço pessoas que tiveram vidas transformadas. Cadê eles? Cadê elas? Onde eles estão? Como é que você vai zombar de Cristo, da igreja de Cristo, que ensina os cristãos a serem honestos, a serem respeitáveis, a serem amáveis, a serem amorosos, a serem simples, que ensina as pessoas que preconceito e racismo está errado, que ensina as pessoas a serem verdadeiros cidadãos, a honrar pai e mãe. Mas no relativismo isso está tudo errado. No relativismo hoje o errado é certo é errado. Para eles não tem nada certo, nada errado. É do jeito que você vive. E não é assim. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com a palavra de Deus? Eu estou amadurecendo, os cabelos brancos estão chegando. Eu queria ter esse entendimento que Deus está me dando hoje, há 13 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas é um processo. Eu queria que tivessem me ensinado isso aqui, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu queria ter ouvido essa mensagem. Eu queria ter entendimento sobre isso, sobre adoção. Porque hoje na nossa cultura, quando um irmão mais velho, eu já falei que é zombado do mais novo, fala, você é adotivo, você é um filho adotado. Só que na cultura romana, quando a pessoa olhava e dizia assim, você foi adotado? Nossa, que pessoa amada. Olha a diferença. Preste atenção, na cultura romana, na cultura da época que Paulo escreveu, quando falava assim, aquilo ali é o filho adotivo, é uma filha adotiva, ela foi adotada, nossa, que pessoa amada. E essa pessoa, os pais já falavam logo no início, você foi adotado, eu te adotei. Aquela pessoa sabia das leis, ela passava a ter entendimento, ela diz, nossa, como eles me amam. Então o filho adotivo, os filhos adotados, eram muito mais gratos do que os filhos biológicos, e eles faziam mais, porque eles sabiam que eles eram amados, foram amados. Então naquela cultura, quando dizia, eis um adotado, uau, mas na tal da cultura civilizada, no Brasil, só em 1988, é que um filho adotivo foi ter direito, igual ao filho biológico. Deus veio nivelar as coisas. Ei, agora a aplicação espiritual. Lucas, vem Lucas. Você é um filho adotivo de Deus. Você foi adotado por Deus. Vocês não estão entendendo. Eu vou explicar de novo. Na cultura romana, quando alguém olhava e dizia assim,
Ele é um filho adotado. As pessoas olhavam e diziam assim: uau, você foi muito amado. Você é amado. Por quê? Porque ele foi escolhido. Pegaram ele e trouxe você. Nossa, cara, que parabéns. Uau! Espiritual. O que Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para nos ensinar? Você é um filho adotado de Deus. Oh Deus, obrigado. Amém. Obrigado, Lucas. Cadê o como adotivo, se declare aquele que não mais te abandonará, nunca mais. Ele é o teu rei, é o teu Senhor, Ele também é o teu Pai. Obrigado, Jesus, Pai da eternidade, meu Pai de verdade. Oh, se você crê nisso, diga: meu Pai tem olhos como chama de fogo. Cante: o meu Pai tem olhos como chamas de fogo. E a sua voz é como ar de trovão. E o meu Pai, a própria força, nunca é vencido. Ele é Pai de órfãos. Oh, aleluia! Chama quem? O Pai da eternidade, o Pai da minha vida, o meu Pai de verdade é Jesus.
igreja, que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento para entender essa palavra. O pai romano, a mãe colocava a criança no chão, não tinha nome, não se dava nome para a criança até o 9º dia, e no 9º dia fazia esse ritual, e o pai olhava para a criança que estava no chão, e procurava defeitos. Se encontrasse o mínimo defeito possível na criança, já era rejeitado direto. Em a maioria dos casos, um criado pegava e levava para matar e enterrar. E o pai olhava, e por questões de heranças também, filhos eram rejeitados, porque aquele filho, ele não queria que aquela criança crescesse, porque ele amava mais um outro, que já estava sendo preparado para herdar a herança dele. Então ele também já mandava matar e executar, já mandava executar. Essa era a cultura da época, o filho biológico. E depois quando ele pegava no colo, então ele estava dizendo: você é meu filho, eu vou criar você. Só que com o filho adotivo, o filho adotado era diferente. Você não tem ideia da importância e do valor que tinha um filho adotado na cultura quando essa Bíblia foi escrita, quando essa carta foi escrita. Você não tem ideia. Romanos 8,15 diz: porque não recebestes um espírito de escravidão, para outra vez estar com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. A partir de hoje você não vai falar Abba ou Pai por uma mera oração ou uma reza, como de um Deus tão distante que pode se compadecer de você. Ele não vai se compadecer de você, Ele já te trouxe para a família. O relacionamento muda. Se alguém aqui tem sofrido com rejeição, espírito de rejeição, está eliminado da tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você está em Cristo, entregou a sua vida para Cristo, vive em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas ficaram para trás, Deus fez tudo novo. Você, não te colocaram no chão literal, mas vai saber o chão que você estava nesse mundo, e Ele foi lá e te pegou no colo e te adotou. Qual era o chão que você vivia? Qual era o chão que você dormia? Qual era o chão que você se encontrava, em que você estava? Qual era o chão? O chão da depressão, o chão da multidão, dos vícios. Qual era o chão que você estava? Das drogas, do crime. Qual era o chão que você estava? Da prostituição, da adoração a ídolos. Qual era o chão? O chão da mentira, da insensatez, do orgulho, da prepotência, da estupidez. Qual era o chão? Mas mesmo assim Ele te amou e te pegou no colo e te adotou e te fez herdeiro. Esse Pai é muito bom. Ele é bom. Saiba quem você é. Saiba quem você é. Abba. Você pode fazer a mesma oração de Jesus Cristo e dizer:
Abba. Hoje é dia dos pais. O que é ser pai? Pai fala de amor, fala de proteção, de trabalho, de correção também. Quais os sinônimos de pai, adjetivos para pai? São infinitos. Eu tenho 3 filhos. Preocupação, proteção, sustentar a pessoa. Seja curado dos seus traumas. É porque nós estamos saindo dessa quarentena, eu não posso chamar vocês aqui à frente, mas eu vou orar, nós vamos orar aqui, para Deus curar as pessoas traumatizadas, pessoas feridas, machucadas. Saiba só quem você é. Você precisa saber quem você é. Essa é a mensagem. Qual é a minha identidade? Nós não temos que criar mensagens, fazer de um jeito em que você fica na dependência de algo. Você precisa de alguma coisa para trazer um conforto momentâneo. Eu fui num culto muito bom, teve um momento muito bom, e depois volta para as mesmas coisas. Aí vai procurar um outro culto para ser bom. Nós precisamos só entender que Deus é bom, e que Ele é meu Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. E pastor, e por que nós sofremos? Porque passamos por situações difíceis. Jesus passou? O que importa é o fim de todas as coisas. E o que parece ser o fim é uma glória eterna. Oh Jesus da glória, Senhor, que essa palavra entra na mente de todos aqui, Senhor. Eu sou um amado de Deus. Por isso que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhum encantamento contra ti prosperará. Nenhuma palavra de maldição contra ti prosperará. E Deus, quando abençoa, não acrescenta dores. Fiquem firmes em Deus, ande com Ele. E isso aqui é só uma base. Nós vamos nos aprofundar nesse texto aqui domingo que vem, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração, comece a orar. Fala Abba. Abba quer dizer papai. Papai. Como é que você se relaciona com seus pais? Quando eu falo os pais, estou falando pai e mãe. Como que você se relaciona com seus pais? Você tem acesso à sala do pai. Pode sentar ao seu lado. Pode brincar nos seus pés e chamá-lo de Abba. Eu posso estar na sala, sentado no chão, brincando com meu irmão. Eu posso, e aqui estou, Abba, Abba. Obrigado por quem tu és, pelo que fez. Sou grato a ti, Abba. Eu sei que o Senhor cuida de mim. E aí você tem acesso ao trono. Chega lá, chega. Não olha para mim não fica olhando para mim não espere nada de mim. Espere do Espírito. Lembra que é o Espírito de Deus. Você não é um telespectador. Você não vai assistir um culto. Você é um culto para Deus. A minha vida é um altar de adoração. Fala por Ele, fala. Expõe tuas dores. Ei! Oh, Espírito Santo! Em nome de Jesus, Santo Espírito. Santo Espírito, cura, Senhor. Cura essa alma. Cura, Senhor, essa vida. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo.
Senhor, tudo aquilo que causou traumas nessa mente, nesse corpo, nessa alma, isso seja demolido, quebrado, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos a vida de Deus sobre esta vida. Satanás é um mentiroso, os demônios são mentirosos. Na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, espírito malignos, pega todos os lixos que lhes pertencem e saia, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Praga alguma chegará à tua tenda, porque você fez do Senhor o seu abrigo, você fez do Senhor o seu refúgio, você fez do Senhor a sua fortaleza. Então praga nenhuma chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará à tua casa, porque o Senhor dará ordem aos anjos a teu respeito, para que segures nas tuas mãos, para que você não tropeces com o teu pé em pedras. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Praga nenhuma, seta nenhuma, em nome de Jesus, que essa mente seja curada, essa mente, todos os sofismas, todas as mentiras, todas as palavras malditas, satânicas e diabólicas que veio sobre esta mente, em nome de Jesus Cristo nós repreendemos. Sejam libertos, sejam libertas, sejam libertas, sejam curadas na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, glorifica o nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, através da vida dessas jovens, desses jovens, dessas mulheres, desses homens, destas crianças, Senhor, de todos aqui, em nome de Jesus Cristo. Toda rejeição, todas as mentiras satânicas e diabólicas que querem colocar-nos e impregnar na nossa mente, como por exemplo nos dias de hoje, propagandas e televisão colocando o pai do ano, e o pai do ano biologicamente não é homem. É um absurdo isso. E querem nos convencer destas coisas. Olha o pai do ano aí. Cadê o pai do ano? Levanta a mão. Pai, você é o pai do ano. Você. Amém. Querem nos convencer destas coisas absurdas da vida do mundo. Se todos nós entendemos quem nós somos filhos na condição de filhos, e agimos e caminharmos como os filhos, todo pai sabe o que o filho precisa. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus, aonde você está aí mesmo, e toma a decisão de entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo a Cristo. Ele quer te adotar, mas você aceita Ele como seu pai adotivo? Aí que está. Você pode rejeitar, você pode dizer, não, eu não quero. Está na mesa. Você toma a decisão de entregar a sua vida, de aceitá-lo como seu pai nessa noite. Levanta a tua mão direita onde você estiver aí. Aonde tem vidas para Jesus aqui, que entrega a sua vida para Jesus, amém. Toma a decisão de se reconciliar. Levanta aí, filho, eu não vou chamar você para vir aqui na frente não, nem posso fazer isso agora. Levanta as suas mãos, amém. Ore comigo, dizendo assim, Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi. Fala para Ele, Senhor Jesus, me perdoa, porque nessa noite eu aprendi com a Tua palavra, e obrigado por me adotar. Obrigado por me adotar. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelos Teus braços, por ter me colocado no colo nessa noite. Obrigado, Senhor. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida dos Teus filhos e filhas. Abençoa-os, quebram toda raiz de iniquidade, todo mal, na autoridade e no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, os Teus filhos vão voltar para casa. Leva-os para casa na Tua santa paz.
proteja e os guarda. Senhor, que nessa terceira semana do mês de agosto seja uma semana para a tua glória, a começar, ó Pai, amanhã aqui no culto de oração a partir das 7 da noite, quarta-feira no culto da vitória, sexta-feira no Conecte com os jovens aqui, em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, abençoa o teu povo, os teus filhos, e usa-nos para a tua glória. Meu Deus, que a palavra do Senhor fique guardada em nossos corações, para não pecarmos contra ti, em nome de Jesus Cristo. Conceda sabedoria e entendimento ao teu povo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que crê, declara dizendo amém, amém. Irmãos, você está aplaudindo? 15 segundos, por favor, 15 segundos, 15 segundinhos, pode ficar de pé mesmo, 15 segundos, vou terminar. Nós estamos vencendo essa pandemia para a glória de Deus, mas não podemos baixar a guarda. E se por acaso algumas pessoas têm sintomas, tratem nas primeiras 24 horas. E se você tem parentes no interior, em outros estados, lá para a região do sul, onde está um pouquinho pior lá, dê essas informações para eles, em nome de Jesus Cristo. Amém? E continuemos orando e declarando leitos vazios e pessoas curadas, em nome de Jesus.